A apometria, termo que reverbera nos círculos espirituais, emerge como uma disciplina intricada e instigante no seio do espiritismo. Este primeiro segmento nos conduzirá pelos primórdios da apometria, desvelando suas raízes e contextualizando-a no panorama da filosofia espírita. A palavra apometria é uma fusão do grego oapo, ou além, e ometron, ou medida, sugerindo uma incursão além das limitações convencionais de espaço e tempo. Seus alicerces remontam a estudiosos espiritualistas como André Luiz e Chico Xavier, constituindo um complemento valioso às obras codificadas por Allan Kardec. A conjuntura inicial da apometria revela-se como um enlace entre a metafísica e a prática espiritual. No entanto, vale destacar que essa abordagem transcende as categorizações tradicionais, propondo-se adentrar o reino das energias e dimensões que moldam a experiência humana. Ao explorar os escritos fundadores da apometria, depara-se com uma simbiose de conceitos e práticas que buscam desvendar as interações entre o mundo espiritual e o plano terreno. A obra Os Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier e atribuída ao espírito André Luiz, desvela alguns dos preceitos basilares que fundamentam a apometria, delineando-a como uma resposta aos desafios espirituais enfrentados pela humanidade. Em sua gênese, a apometria se propõe a compreender e intervir nos fenômenos espirituais que permeiam a existência humana, moldando não apenas o corpo físico, mas também o psíquico e o espiritual. Esse enfoque holístico é essencial para compreender a amplitude das práticas apométricas e sua contribuição ao contexto mais amplo do espiritismo. Ao compreender o início da apometria, percebe-se que sua evolução é intrinsecamente conectada à busca por respostas para os enigmas da existência, indo além das explicações convencionais. Nesse sentido, a apometria se destaca como uma abordagem que desafia fronteiras e expande os horizontes da compreensão espiritual, constituindo-se como um campo fértil para explorações mais profundas. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a apometria e suas raízes no espiritismo, inscreva-se em nosso canal para acessar conteúdos exclusivos e entrevistas com especialistas. As práticas apométricas não são apenas um conjunto de ações ritualísticas, são expressões de uma compreensão profunda das interações entre o plano físico e o espiritual. No cerne das práticas apométricas, encontramos a presença ativa de médiuns treinados, posicionando-se como intermediários entre as dimensões espirituais e o plano terreno. Esses médiuns, dotados de habilidades sensitivas aprimoradas, desempenham um papel crucial ao canalizar e manipular energias sutis em benefício daqueles que buscam assistência. As práticas abrangem desde métodos convencionais de mediunidade até abordagens mais inovadoras, como a projeção astral e a manipulação de campos energéticos. A projeção astral, em particular, destaca-se como uma prática em que o espírito do médium se desloca temporariamente do corpo físico, permitindo a interação direta com entidades espirituais e a realização de intervenções no plano sutil. A manipulação de energias sutis é uma característica proeminente nas práticas apométricas. Os médiuns, por meio de técnicas específicas, são treinados para identificar e direcionar correntes energéticas que possam estar em desequilíbrio. Essa abordagem visa restaurar a harmonia espiritual e energética do indivíduo, proporcionando alívio a aflições espirituais e promovendo uma conexão mais equilibrada entre corpo e espírito. A aplicação prática dessas técnicas é realizada em sessões conduzidas por terapeutas apométricos. Durante essas sessões, médiuns e terapeutas trabalham em conjunto para diagnosticar e tratar desequilíbrios espirituais, utilizando as ferramentas disponíveis na caixa de recursos apométricos. Essa abordagem colaborativa destaca a importância da equipe na implementação eficaz das práticas apométricas. Ao examinar as práticas apométricas, é crucial considerar a evolução contínua dessa disciplina. Novas abordagens e técnicas são constantemente incorporadas, enriquecendo o repertório dos praticantes e ampliando as possibilidades de intervenção espiritual. Essa adaptabilidade é uma característica marcante da apometria, destacando sua capacidade de evoluir em resposta às demandas espirituais contemporâneas. Mas quais são os tratamentos e benefícios? Na terceira etapa de nossa jornada pela apometria, direcionamos nosso olhar para os tratamentos oferecidos por essa prática singular e os benefícios que podem ser obtidos através de sua aplicação.
Ao compreender as nuances terapêuticas da apometria, desvelamos um cenário onde a cura não se limita apenas aos sintomas físicos, mas se estende a esferas mais profundas do ser. A premissa fundamental dos tratamentos apométricos reside na convicção de que muitos males físicos têm suas raízes em desequilíbrios espirituais. Nesse contexto, a apometria se apresenta como uma abordagem holística que busca não apenas aliviar os sintomas, mas tratar as causas subjacentes dessas aflições. Essa perspectiva encontra respaldo nas obras espíritas que abordam a interrelação entre corpo e espírito, como as psicografias de André Luiz. Ao adentrar o universo dos tratamentos apométricos, deparamo-nos com uma diversidade de abordagens terapêuticas que vão além dos métodos convencionais. As técnicas utilizadas durante as sessões incluem desde a manipulação de energias sutis até a realização de processos de limpeza espiritual, visando purificar e restaurar o equilíbrio energético do indivíduo. Os benefícios dos tratamentos apométricos são vastos e multifacetados, permeando diferentes aspectos da existência. Em primeiro lugar, a abordagem holística da apometria contribui para a compreensão e resolução de questões emocionais e psicológicas que muitas vezes estão na raiz de doenças físicas. A integração do ser, compreendendo o corpo, mente e espírito, é um dos pilares que sustentam a eficácia terapêutica da apometria. Adicionalmente, os tratamentos apométricos têm se mostrado eficazes no alívio de sintomas físicos, especialmente aqueles que resistem a abordagens convencionais. Dores crônicas, enfermidades de difícil diagnóstico e quadros de saúde complexos são alguns dos desafios que a apometria enfrenta de maneira peculiar, oferecendo alternativas terapêuticas que transcendem o paradigma materialista. Além dos benefícios individuais, a apometria também contribui para a elevação espiritual do praticante. A compreensão mais profunda das interações entre as dimensões espirituais e a participação ativa no processo de cura promovem um despertar espiritual, estimulando o desenvolvimento da mediunidade e fortalecendo a conexão com planos superiores de existência. Ao refletir sobre os tratamentos apométricos, é crucial ressaltar a importância do comprometimento do indivíduo com o processo de cura. A colaboração ativa entre terapeutas apométricos, médiuns e o próprio paciente é essencial para alcançar resultados significativos. A apometria, como ferramenta terapêutica, destaca a responsabilidade compartilhada na busca pela saúde integral. Ao se inscrever em nosso canal, você terá acesso a conteúdos exclusivos que aprofundam a compreensão sobre os tratamentos apométricos e sobre o estudo da doutrina espírita. A apometria não é apenas um conjunto de técnicas terapêuticas, é uma abordagem holística que busca a compreensão profunda das interações entre as dimensões espirituais e a promoção da evolução espiritual. Em essência, os objetivos da apometria transcendem a mera mitigação de sintomas físicos, eles buscam proporcionar uma compreensão mais profunda da vida espiritual. O primeiro objetivo centraliza-se na harmonização das energias espirituais que permeiam a existência humana. A apometria propõe que muitas das aflições humanas têm suas raízes em desequilíbrios espirituais, e, ao harmonizar essas energias, busca-se promover a saúde integral do ser. Um segundo objetivo crucial é a promoção da evolução espiritual. A apometria entende que o ser humano está em constante jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Ao oferecer ferramentas terapêuticas que transcendem os limites do plano físico, a apometria proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento da mediunidade, a expansão da consciência e o fortalecimento dos laços com planos espirituais superiores. Além disso, a apometria busca desvendar os mistérios da vida após a morte, contribuindo para uma compreensão mais ampla do ciclo da existência. A comunicação com entidades espirituais, a exploração de planos astrais e a investigação de fenômenos que transcendem a matéria são facetas dessa busca por conhecimento espiritual. Outro objetivo crucial é a transformação pessoal do praticante. A apometria, ao proporcionar uma compreensão mais profunda das leis espirituais e da natureza da existência, estimula a busca pela autoconsciência e a transformação interior. Essa transformação não é apenas um processo individual, ela contribui para a elevação coletiva da consciência, impactando positivamente a comunidade espiritual como um todo.
A interconexão entre os objetivos da apometria destaca a abordagem integrada dessa prática espiritual: harmonizar as energias, promover a evolução espiritual, desvendar mistérios e estimular a transformação pessoal são peças de um quebra-cabeça que, quando unidas, proporcionam uma visão abrangente da missão da apometria no contexto do Espiritismo. Ao se inscrever em nosso canal, você terá acesso a conteúdos exclusivos que aprofundam a compreensão sobre os objetivos da apometria e como eles se entrelaçam com a jornada espiritual individual. Continuaremos a explorar os desdobramentos dessa prática única, convidando você a participar ativamente dessa jornada de descobertas e transformações. A apometria, embora tenha raízes em estudos e ensinamentos espíritas, evoluiu como uma prática independente ao longo do tempo. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trouxe ao mundo uma compreensão estruturada da interação entre o plano físico e o espiritual, por meio de obras como o Livro dos Espíritos. A apometria, por sua vez, estende essa compreensão ao incorporar práticas e técnicas que visam ir além das fronteiras tradicionais da espiritualidade. A relação entre apometria e espiritismo é caracterizada por uma diversidade de perspectivas dentro da comunidade espírita. Enquanto alguns veem a apometria como uma extensão natural dos princípios espíritas, outros a percebem com reservas, questionando sua compatibilidade com a doutrina de Kardec. Esse diálogo em evolução é uma parte integral do desenvolvimento espiritual e intelectual das comunidades envolvidas. É importante destacar que a apometria não busca substituir o espiritismo, mas expandir suas fronteiras. A prática apométrica oferece uma abordagem complementar, fornecendo ferramentas específicas para lidar com desafios espirituais que podem não ser totalmente abordados pelas práticas tradicionais espíritas. Essa complementaridade é evidente na forma como a apometria lida com a manipulação de energias, projeção astral e intervenções diretas nos planos sutis. A interseção entre apometria e espiritismo destaca a natureza dinâmica da espiritualidade, que evolui em resposta às necessidades e complexidades do ser humano. A apometria, ao incorporar elementos de outras tradições espirituais e metafísicas, enriquece o diálogo espiritual, oferecendo novas perspectivas e abordagens para a compreensão do cosmos espiritual. Desafios e controvérsias. Nesta etapa, direcionamos nosso olhar para os desafios e controvérsias que envolvem a prática apométrica. Como em qualquer abordagem inovadora, a apometria não está isenta de críticas, questionamentos e desafios que permeiam seu desenvolvimento e aceitação no cenário espiritual. Um dos desafios centrais enfrentados pela apometria é a resistência de alguns setores da comunidade espírita. A introdução de práticas e técnicas que vão além das metodologias tradicionais pode gerar desconforto e suscitar debates acalorados sobre a autenticidade e a legitimidade da apometria como uma prática espírita genuína. Além disso, a apometria, ao abordar fenômenos espirituais de maneira mais direta e ativa, pode ser mal compreendida por aqueles que estão mais acostumados com abordagens mais passivas da mediunidade. A complexidade das práticas apométricas pode gerar desafios na explicação e compreensão, exigindo uma abordagem educativa para dissipar equívocos e mal-entendidos. Outro ponto de controvérsia é a interface entre a apometria e outras tradições espirituais. A inclusão de elementos de diferentes origens pode ser vista como uma riqueza de perspectivas, mas também pode gerar tensões e debates sobre a pureza doutrinária e a autenticidade espiritual. A ciência e a apometria. Voltamos nosso olhar para a relação entre a apometria e a ciência. Como a comunidade científica percebe essa prática espiritual? Existem estudos e pesquisas que buscam validar ou refutar os princípios apométricos? Vamos analisar as evidências e as lacunas que ainda persistem, promovendo um diálogo construtivo entre espiritualidade e ciência. Embora a apometria esteja enraizada em premissas espirituais, sua abordagem ativa e os resultados terapêuticos que afirma alcançar levantam questões importantes sobre como esses fenômenos podem ser compreendidos à luz da ciência. A parceria entre espiritualidade e ciência, muitas vezes percebida como antagônica, é um campo em constante evolução. Estudos sobre fenômenos mediúnicos, projeção astral e manipulação de energias sutis têm sido conduzidos, mas a aceitação desses estudos no mainstream científico é um processo desafiador.
A complexidade dos fenômenos espirituais, muitas vezes subjetivos e dependentes da experiência individual, cria um terreno fértil para debate sobre a validade e a replicabilidade de tais estudos. Se você se interessa pela interface entre espiritualidade e ciência, inscreva-se em nosso canal. Adentramos agora no âmbito pessoal e revelador dos testemunhos e experiências de indivíduos que passaram por tratamentos apométricos. Essas narrativas oferecem insights valiosos sobre o impacto da apometria nas vidas das pessoas, evidenciando os resultados terapêuticos e espirituais que foram vivenciados. Os testemunhos frequentemente destacam a eficácia das práticas apométricas na abordagem de desafios de saúde complexos e persistentes. Pessoas que enfrentaram dores crônicas, distúrbios psicológicos e condições de difícil diagnóstico relatam melhorias notáveis após a busca por tratamentos apométricos. Essas experiências ressaltam a capacidade da apometria de oferecer alternativas terapêuticas significativas. Além dos benefícios físicos, os testemunhos também abordam as transformações espirituais e emocionais vivenciadas durante as sessões apométricas. Relatos de maior clareza mental, paz interior e uma sensação renovada de conexão espiritual emergem como aspectos cruciais dessas experiências. Esses testemunhos servem como testemunho do potencial da apometria para promover não apenas a cura física, mas também o crescimento espiritual. Ao compartilhar essas histórias, reconhecemos a importância de respeitar a singularidade de cada jornada. Cada testemunho é uma peça única no mosaico da experiência humana, e a diversidade dessas narrativas contribui para a compreensão abrangente da apometria como uma ferramenta terapêutica multifacetada. Ética e responsabilidade na prática apométrica. Abordamos um aspecto crucial da apometria, a ética e a responsabilidade que permeiam sua prática. À medida que exploramos as dimensões espirituais e metafísicas, é imperativo considerar como esses princípios éticos orientam os praticantes apométricos em sua jornada de assistência espiritual. A prática da apometria demanda um compromisso ético rigoroso. Ao lidar com questões espirituais delicadas, é essencial que os terapeutas apométricos cultivem uma postura de respeito, empatia e integridade. A confidencialidade, por exemplo, é uma pedra angular na construção de um ambiente terapêutico seguro, onde os indivíduos se sintam à vontade para compartilhar suas experiências mais íntimas. Outro princípio ético fundamental é a autenticidade na condução das práticas apométricas. Os terapeutas devem ser transparentes quanto aos métodos utilizados, proporcionando aos participantes uma compreensão clara do processo e promovendo uma relação de confiança mútua. Essa transparência contribui para a construção de uma base sólida para o trabalho terapêutico. A responsabilidade também está intrinsecamente ligada à ética na apometria. Os terapeutas apométricos assumem a responsabilidade não apenas pelos resultados das sessões, mas também pelo impacto que suas intervenções podem ter no bem-estar emocional e espiritual dos participantes. Essa consciência cuidadosa é essencial para garantir que a apometria seja praticada de maneira ética e benéfica. Chegamos ao final desse vídeo, onde lançamos nosso olhar para o futuro da apometria. Quais são as tendências emergentes? Como essa prática espiritual evoluirá e se adaptará às mudanças sociais, culturais e espirituais? Examinar as possibilidades que se apresentam é fundamental para compreendermos o papel contínuo da apometria no cenário espiritual. Uma tendência notável é a crescente integração da apometria com tecnologias emergentes. À medida que a sociedade avança no campo da ciência e tecnologia, a apometria pode explorar maneiras inovadoras de aliar conhecimentos espirituais a recursos tecnológicos para aprimorar as práticas e proporcionar uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos espirituais. Além disso, espera-se que a apometria continue a desempenhar um papel importante no contexto da saúde integrativa. À medida que a busca por abordagens holísticas e complementares cresce, a apometria pode encontrar maior aceitação como uma ferramenta terapêutica que aborda não apenas os sintomas físicos, mas também as causas espirituais subjacentes. A expansão do diálogo interreligioso e espiritual também pode influenciar o futuro da apometria. A colaboração entre diferentes tradições e a promoção do entendimento mútuo podem enriquecer a prática apométrica, integrando elementos benéficos de diversas filosofias espirituais.
Em última análise, o futuro da apometria dependerá da capacidade da comunidade apométrica de se adaptar, crescer e responder às necessidades espirituais em constante evolução da sociedade. A abertura para o diálogo, a inovação e a busca contínua por conhecimento são elementos cruciais que moldarão o caminho da apometria nas próximas décadas. Conclusão. Ao encerrar esta jornada pela apometria e seu uso no espiritismo, é evidente que essa prática espiritual é rica em nuances, desafios e potenciais transformadores. Desde seus fundamentos nas obras espíritas até suas práticas inovadoras, a apometria continua a intrigar e inspirar aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da vida espiritual. Exploramos o início da apometria, suas práticas, tratamentos, objetivos, desafios e a relação com o espiritismo. Discutimos as tendências e perspectivas futuras, reconhecendo a dinâmica evolutiva dessa prática espiritual única. Se você está comprometido em aprofundar sua compreensão sobre a apometria e seu papel no contexto espiritual, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Lá, continuaremos a explorar temas fascinantes, entrevistar especialistas e construir uma comunidade engajada na busca pelo conhecimento espiritual e pela expansão da consciência. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que o conhecimento adquirido possa iluminar seu caminho espiritual e inspirar um compromisso contínuo com a busca da verdade e do entendimento. Junte-se a nós na próxima etapa desta fascinante jornada espiritual.